Meus amados irmãos, nós estamos falando nas quartas-feiras sobre formação e criação de filhos. E nós tocamos na quarta-feira passada no nono princípio, que é justamente como nós devemos reconhecer o estado caído dos nossos filhos. Nós mostramos que o pecado ele vai afetar pensamentos, vai afetar sentimentos e vai afetar o comportamento dos nossos filhos. Mas, em certo grau, vai afetar ainda mais. E nós devemos ter olhos bíblicos para poder ver isto e tratar dos nossos filhos conforme eles necessitam com o Evangelho e com a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero, irmãos, tratar de um tópico nessa questão da formação de filhos que é pouco estudada. Nós não ouvimos na igreja tratar sobre isso, que é justamente o período intraútero, dentro do útero, esse período de formação do feto, que afeta também em todo o desenvolvimento humano que uma criança vai ter e como vai se tornar futuramente um adulto. Então, nós não ouvimos falar isso na igreja, nós não tratamos disto frequentemente nesse assunto de criação de filhos. É uma parte que ainda está encoberta para a gente. E eu queria então tratar isto nesta noite, ver aqui algumas verdades que vão nos ajudar, principalmente aqueles que ainda vão ter filhos, precisam desta orientação, e aqueles que já têm vão ouvir e vão analisar aí aquilo que aconteceu na vida, na história, para entender porque é um adulto agora e porque está vivendo desta forma. Então, desde o ponto, meus irmãos, que nós nascemos até sermos incorporados ao convívio social, então vai acontecer mudanças neurológicas, cognitivas, emocionais, e nós precisamos entender isso, tá certo? Então vamos abrir, em primeiro lugar, para dois textos chaves que vão tratar desta questão da formação do ser intrauterina. Vamos abrir aí, por favor? Salmo de número 139, verso de número 16. Diz assim: Teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então perceba aqui o salmista, ele vai falar, irmãos, que Deus, ele nos conhece ainda quando estamos sendo formados. No verso de número 15 vai dizer: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, a substância ainda informe mostra, irmãos, a vida intrauterina, que há vida dentro do útero, mesmo quando esse feto ainda não está formado, é uma substância. Vai dizer aqui que os olhos de Deus, irmãos, eles nos veem, estão nos contemplando. E eu quero chamar a atenção para outro texto, para mostrar a vida intrauterina. Lucas, capítulo de número 1, verso 41. Diz assim, o contexto aqui é o contexto em que Maria vai visitar a sua parenta, Isabel, e nós vamos ver aqui então o que aconteceu. Vejam só aí. Verso de número 39 diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, João Batista, que é primo de Jesus. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre.
Então perceba aqui, irmãos, né, mais uma vez, a vida intrauterina. E nós vamos ver aqui que quando Maria, né, chegando à porta, Isabel bateu, aí, e ela perguntou lá de dentro, quem é? E ela respondeu, sou eu, tu aparenta, Maria. Vai dizer que no ventre, né, de Isabel, o menino se estremeceu, né, talvez dando um brado de glória, dizendo, está aí o meu Salvador, vai nascer também já já, né, meu primo de sangue. E vai dizer aqui, meus irmãos, que mostrou, né, que havia vida, né, e a vida, irmãos, desde tenros dias, vai se movimentar e vai mostrar aqui, né, que há um ser humano que ouve, que tem sentimentos lá dentro, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade abortiva, que tem o feto como se não fosse uma vida, né, e quer tirar no afã, né, de que a mãe, a vida da mãe é mais importante do que a vida do feto, e o feto não é nada, é como se fosse uma unha que pode ser arrancada. E nós vamos ver aqui que o feto ele já tinha sentimento, já demonstrava aqui desde tenra idade, né, que ele estava ouvindo. Vai dizer aqui que a barriga estremeceu, o menino se sacudiu ao ouvir a voz de Maria. Então percebam, meus irmãos, que a formação do ser humano, ela começa nessa parte da vida que nós temos poucos estudos científicos, mas que é um período que está sendo estudado, né, nos nossos dias, e que nos mostra então a importância de três coisas: de uma boa gestação, de uma gestação cuidadosa, né, de um parto bem feito e realizado, e também, né, de um crescimento carinhoso e afetuoso. Então nós vamos perceber, irmãos, que nesse período inicial da vida, da gestação, que é um período de mais ou menos de 270 dias, e dos 2 primeiros anos de vida, esse período, irmãos, é fundamental para o futuro adulto desta criança. Mulheres que sofrem abusos, violência física, agressividade, crianças, mulheres que têm ansiedade, depressão nesse período, vai influenciar e vai legar sérios problemas para aquelas crianças, irmãos, que virão mais tarde a ter déficit de atenção, vão ter agressividade, dificuldades escolares. Por quê? Por causa deste primeiro momento da vida que foi negligenciado ou foi violentado. Nós precisamos então entender e associar que muitos problemas que um adulto na sua vida futura vai externar está associado, irmãos, a esse primeiro período intrauterino, que nós não sabíamos, mas que está intimamente ligado. Por quê? Porque o feto, o bebê, ele sente, exprime reações, ele ouve, ele tem tato, e nós vamos perceber que desde a vida intrauterina é muito importante haver um cuidado, um afeto para com esse ser. Eu queria tratar disso então nesta noite. Em primeiro lugar, nós vamos ver então, irmãos, que esta vida intrauterina, né, ela é dividida em 3 partes. Primeiro lugar aí, né, ela é dividida em gestação. E como é que deve ser essa gestação para que nós tenhamos um futuro adulto, né, que vá se relacionar bem e que vai ter um convívio social bom? Como é que deve ser essa gestação? Essa gestação, meus irmãos, ela tem que ser marcada
por um cuidado extremado, de todas as formas. Mas os especialistas eles vão dizer aqui que a mãe, em primeiro lugar, ela tem que ter cuidado com a sua alimentação. A alimentação materna ela é essencial para a formação, né, desse ente querido que vai nascer. Né? Um bebê, vão dizer os estudiosos, intraútero, ele recebe informação do que a mãe come. E isto vai repercutir em suas preferências alimentares nos primeiros anos de vida. A nutrição da mãe, né, tem a ver com a nutrição do bebê. E se essa mãe ela se alimenta bem, toma mão aí de uma alimentação farta, né, de nutrientes bons, né, e aquilo que ela vai ingerir, ela vai ajudar então no desenvolvimento físico, psicomotor do seu bebê. Por isso, meus irmãos, é uma tragédia quando nós vemos mães que consumem álcool. O álcool, ele, quando é ingerido, irmãos, ele faz com que a criança e a mãe também, porque isso chega, né, na corrente sanguínea, e isso faz perder neurônios. E é por isso que muitos bebês nascem, né, com deficiências. Uma mãe que fuma, por exemplo, irmãos, é constatado que o bebê ele vai nascer bem magrinho, magérrimo, com menos de 2 quilos, 2 quilos, ou 2 quilos, 2 quilos 100, bem pequenininho. Por quê? Porque o fumo ele faz diminuir o cordão umbilical, ele faz, meus irmãos, uma contração nos vasos, diminuindo a alimentação e a oxigenação, trazendo lesões para o resto da vida dessas crianças. Então perceba que a alimentação da mãe, a nutrição da mãe, está intimamente ligada para o desenvolvimento de uma criança. E nós temos que nos aperceber disso. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos perceber também que a gestação ela tem que ser muito cuidadosa. Por quê? Porque é quando a criança está, irmãos, preparando as suas percepções auditivas, sua percepção visual, o seu tato, o seu cérebro, irmãos, nós temos que entender que ele está sendo desenvolvido progressivamente. Vão dizer os especialistas que o sistema nervoso central é precocemente desenvolvido e com 18 dias de gestação, os neurônios já começam, meus irmãos, a trabalhar e fazer sinopses. O que são sinopses? São divisões e fazer, irmãos, aquelas ligações para poder formar o cérebro. Com 30 semanas, o cérebro já está todo funcionando. E esse cérebro, ele vai desenvolver bilhões de neurônios. Bilhões. Dizem, meus irmãos, que na cabeça de um feto em desenvolvimento há mais de 100 bilhões de neurônios. Quando nós chegamos na fase adulta, nós perdemos em torno de 80% desses neurônios. Então, você, quando chega na fase adulta, você perdeu 80 bilhões de neurônios. Você já imaginou isso? Então, na fase, meus irmãos, de crescimento, é por isso que o pediatra, todo mês, ele mede, né, o crânio da criança. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento. E você, na gestação, tem que entender que você tem que ter o cuidado, né, de ajudar com que esses neurônios eles sejam fixados, irmãos, para uma maior inteligência da sua criança. E você tem que entender, então, é que nesse momento a criança está desenvolvendo audição, visão, paladar, tato.
E é por isso que nesse período, né, os especialistas eles dizem: falem com seu bebê, converse com seu bebê, e você vai ver então os bebês tendo reações, né? Por quê? Porque os neurônios eles estão trabalhando e você precisa ajudar o seu bebê a não perder esses neurônios, né? Falando com ele, conversando com ele, colocando música, para que esses neurônios, meus irmãos, eles trabalhem e sejam estimulados. Então, por isso que uma gestação é tão importante para a formação de um ser. Porque quando você estimula o feto, mais inteligente e quanto mais estímulos você oferecer, mais na vida adulta ele vai ser então, irmãos, um adulto que vai dar menos problemas. Vai ser uma criança que na escola não vai dar problema de entendimento escolar, não vai ser uma criança com déficit de atenção, ou vai ser uma criança acelerada. Por quê? Porque, meus irmãos, os neurônios eles foram estimulados. E aí então, essa criança ela vai ter equilíbrio, né, na sua parte cognitiva e também neurológica e emocional. Então, por isso, uma gestação, ela bem cuidada, ela vai dar então a esta criança, meus irmãos, na sua vida infantil e futuramente na sua fase adulta, uma criança desenvolvida, né, na sua totalidade. Por isso é muito importante e uma gestação bem cuidada, ela marca o resto da vida de um ser humano para todo sempre. Saibam disso. Então, a criança, não é à toa que um bebê, ele aprende a linguagem da mãe, até o sotaque, né, dos pais, da linguagem dos pais. Por quê? Porque os neurônios, o cérebro está sendo desenvolvido neste período. E é nesse período, meus irmãos, que a criança, ela, no início, né, da gestação até o seu nascimento, ela vai aprender mais do que em qualquer outra fase da vida. Principalmente nesses 3 anos de vida. Do 0 aos 3 anos, a criança ela tem ainda bilhões de neurônios que vão sendo perdidos. Então, nesse período, você precisa estimular bastante para que essa parte neurológica e cognitiva permaneça. Então, por isso, a gestação é um período de muito cuidado para que a criança, então, no futuro, né, seja um adulto bem estabelecido. Segundo lugar, então, estudando esta fase, meus irmãos, que ainda é muito obscura para a gente, além de ter uma gestação muito cuidadosa, você também tem que ter um parto muito cuidadoso e humanizado. Hoje, irmãos, nós vivemos, né, um período em que a cesárea ela tem se alastrado na nossa sociedade, né, e tem feito muito mal aos nossos filhos. Nas sociedades mais desenvolvidas, a taxa de cesárea, irmãos, é de 10%, 12%. E quando chega a 15%, já tem auditoria, já tem análise, já tem uma fiscalização para que não se aumente. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, nós vivemos, né, uma processo de mercantilização da medicina, e principalmente nas cidades mais pobres, né, nós vemos então médicos tomando mão da cesárea, que deveria ser para salvar a vida da mãe ou do bebê, em excepcionalidade. Nós vemos no Brasil, em cidades pobres, a maioria dos partos é cesárea. Isso é muito polêmico, mas o fato é
que o parto, irmãos, normal, ele é o ideal para o bebê. Por quê? Porque é o bebê que escolhe nascer, não é a equipe médica que escolhe quando ele vai nascer. Segundo lugar, isto ajuda o bebê quando ele nasce normal e ele vem por via vaginal, ele já recebe uma imunização por causa das bactérias e também da experiência, meus irmãos, de estímulos que ele recebe ao nascer, o respirar, o abrir a boca, o chorar, né, o abrir o olhinho, tudo isso, o vernix que não é tirado logo com uma lavagem precipitada. Então, tudo isso, irmãos, diminui o potencial de alergias no bebê. Vocês sabiam disso? Em terceiro lugar, nós vamos ver que o parto normal, ele ajuda a criança a ter aquilo que os especialistas chamam de um minuto de ouro. O que é um minuto de ouro? É quando o cordão umbilical ainda está ligado à criança, ele não é cortado e todos os minerais, irmãos, necessários para o seu desenvolvimento primevo, ele vai passar desse cordão umbilical no sangue para a criança. Se é cortado logo, adeus os minerais. E o que que acontece? Essa criança, então, ela vai, irmãos, adquirir vários problemas de saúde decorrente disso. No primeiro minuto de vida, meus irmãos, o bebê, ele quando ele nasce, ele abre a boca para poder respirar e buscar ar, ele tem o cérebro oxigenado. E também, nesse primeiro minuto, quando ele vai para o seio da mãe, ele amamenta, ele também evita aquilo que os estudiosos, irmãos, vão chamar de hipoglicemia. E aí então ele vai amamentar e ele vai receber então tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento físico, oxigênio para o seu cérebro, e ele vai receber os nutrientes do cordão umbilical. Os estudiosos vão dizer que isso é extremamente essencial para a maturidade da vida humana. Se não acontecer isso, meus irmãos, vai trazer prejuízo para o desenvolvimento psicomotor deste bebê e vai trazer várias lesões, porque se um bebê não tem logo o seu cérebro oxigenado, não se amamenta logo, vai se amamentar daqui a 6 horas, né? Não tem o seu vernix retirado logo com banho. Então tudo isso vai trazer prejuízos para o bebê. Então percebam que o bebê, então, ele precisa de uma gestação cuidadosa e também de um parto cuidadoso. Isso é muito importante para a vida do ser humano no futuro e na fase adulta. Em terceiro lugar, nós temos que aprender, meus irmãos, que nesses primeiros 1000 dias de vida, que são os 270 de gestação, mais os 730, que são os 2 primeiros anos de vida, a criança, depois que nasce, ela precisa de um crescimento afetuoso. Os estudiosos são unânimes em dizer que o cérebro de uma criança precisa de experiências e interações para poder se desenvolver. E toda a interação dos pais com a criança durante esse período de 1000 dias é o que vai repercutir para a vida futura dela para sempre. Além de uma gestação cuidadosa, de um parto agradável, de uma amamentação farta, entre jogo aqui mais um item, que é o afeto, que é o carinho, que é o amor para o bom desenvolvimento de um bebê. Os estudiosos, meus irmãos, vão dizer que nessa fase nós devemos dar todo o afeto, todo o amor que uma criança precisa, porque se você não der isso, será extremamente prejudicial para a personalidade da criança. Antigamente, se dizia, deixa a criança chorando para ela aprender, a amadurecer, para
para aprender a entender que a vida é dura mesmo. Os especialistas vão dizer, irmãos, que é totalmente o contrário. Uma criança que é abandonada no canto, uma criança que chora e não é atendida nas suas emoções, né, ela vai trazer na sua personalidade defeitos, irmãos, problemas cognitivos, neurais, né, por causa do estresse vivido, porque ela não está sendo atendida nas suas emoções, nas suas necessidades mais básicas. Então é o contrário. Quando uma criança chora, é porque ela tem necessidade. E como é que uma criança mostra as suas necessidades? Ela sabe falar como um adulto? Não. O que é que ela usa para demonstrar que ela está necessitando alguma coisa? O choro. Então, irmãos, o estresse na criança, vão dizer os estudiosos, pode causar uma repercussão trágica, irmãos, para toda a vida dela. Uma criança que não é atendida, irmãos, ela vai futuramente, na sua fase infantil, repercutir em mau rendimento escolar, agressividade, ansiedade. Essa criança futuramente vai ser um adulto que não vai saber se relacionar amorosamente. Por quê? Porque na sua fase infantil ela foi abandonada. Suas necessidades básicas não foram satisfeitas. Quando ela chorava, ela por pais que não foram amorosos, afetuosos, deixaram essa criança lá. Quem sabe com a fralda cheia de cocô, quem sabe toda suja. Né? Então, uma criança assim, ela vai reverberar na sua fase adulta. Meus irmãos, os especialistas eles vão dizer, né, que a criança ela precisa de afeto, de carinho. E ela tem que ter isso da parte dos pais. E se o pai e a mãe não for afetuoso, precisa então que a avó seja, o avô seja. Se não é a avó, tem que ter alguém que demonstre carinho por essa criança. Se não for isso, a empregada, a babá, tem que ser afetuosa. Então a melhor babá é aquela que não troca fralda, não é a melhor pessoa que sabe trocar a fralda, mas é a que demonstra amor pela criança. Os especialistas vão dizer, irmãos, que existe 3 tipos de estresse infantil. O primeiro estresse é o estresse positivo. É aquele que você leva a criança, por exemplo, para dormir, e ela não quer dormir. Mas aí você coloca ela no berço, ela chora, ela vai se estressar. Mas ela vai dormir porque é para o bem dela. Ela tem que dormir. Ou quando você leva a criança para poder cortar o cabelo e a criança não quer cortar o cabelo, ela se estressa e ela não quer ficar ali, mas ela tem que cortar o cabelo, ela tem que aprender que vai haver alguns momentos desagradáveis e ela precisa cortar o cabelo. Da mesma forma para comer. Você coloca a cadeirinha, a criança na cadeirinha, ela vai estressar, ela vai bater no prato, mas ela tem que comer porque ela tem horário para comer. Então tem alguns estresses que são positivos na vida da criança, porque ela tem que aprender, né, que ela tem que sofrer alguns prejuízos para o bem dela. Segundo lugar, tem o estresse que é o estresse chamado tolerável. Qual é o estresse tolerável? É aquele estresse quando a criança ela se bate. Então a criança se bate, taca o rosto na porta e ela sofre um corte e sangra, né? Ou bate o pé ou a mão. Né? Esse estresse é o estresse mais forte. A criança ela vai externar isso através do choro, através das lágrimas, e ela vai se debater porque ela está sentindo uma dor insuportável. Mas esse é um estresse tolerável. Por quê? Porque ela vai aprender, né, que ela tem que evitar alguns tipos de comportamento para que ela não se machuque.
para que ela fisicamente não se prejudique. E vai acontecer isso, é um estresse mais forte, mas ela tem que passar. Mas tem um terceiro estresse, meus irmãos, que é justamente esse que eu quero comentar, que é o estresse tóxico. É chamado pelos especialistas como estresse tóxico. Esse estresse, meus irmãos, é aquele quando a criança ela é mal cuidada, mal alimentada, ela não recebe carinho, ela é abandonada, ela sofre sozinha. Então, essa criança, meus irmãos, ela vai receber um estresse prejudicial à sua vida, que é semelhante ao estresse adulto. O que é o estresse adulto? Todos nós sabemos. O estresse, meus irmãos, é quando tem uma mudança de humor, de comportamento no nosso corpo. E o nosso corpo, ele reage modificando algumas coisas, liberando hormônios, por exemplo, a adrenalina, que é o hormônio que você vai ter a sensação de correr, de fugir do problema, ou você vai receber adrenalina para você ter força para enfrentar o inimigo. É adrenalina, você está estressado, ou você foge ou você enfrenta o inimigo. E também você vai ter aqui uma liberação de um hormônio cerebral, também chamado de cortisol. E esse hormônio é aquele hormônio que vai dilatar a sua pupila, vai arregalar os seus olhos e vai trazer atenção para o problema que você está passando. Esse é o estresse adulto. É uma liberação de hormônios para que você então esteja ligado e você esteja preparado para o sofrimento, para o problema e para a dor. Só que esses hormônios, irmãos, são tóxicos para uma criança que está em pleno desenvolvimento cerebral, neural, psicomotor. Quando a adrenalina é liberada e o cortisol, isso, meus irmãos, vai fazer com que a criança apresente lesões na sua parte cognitiva. Irmãos, eu tive um primo e ele possivelmente deve ter passado por esse estresse tóxico nos seus primeiros anos de vida. A minha mãe levava ele para o Hospital Gaspar Viana, que era o centro, né, médico onde se tratava dessa questão neurológica, e ele precisou tomar medicações porque na sua parte cognitiva haviam partes brancas que demonstravam disfunções nesta criança, lesões cognitivas. De onde veio isso? Possivelmente, irmãos, desta má gestação e deste mau cuidado nos seus 2 primeiros anos de vida. Lesões que vão apresentar, meus irmãos, problemas para essa criança. E lá no futuro, essa criança vai ter um baixo rendimento escolar, e aí os pais vão culpar a escola, vão culpar o professor, vão culpar a metodologia pedagógica, quando na verdade era para analisar o estresse tóxico que essa criança herdou dos seus primeiros dias de vida. Então, irmãos, tudo que nós passamos, a crueldade humana que um bebê passa, vai reverberar por toda a sua infância e até chegar na sua fase adulta. Eu quero finalizar aqui concluindo, irmão, dizendo 3 tipos de pais que nós encontramos. 4 tipos de pais. Primeiro tipo são aqueles pais que são autoritários. São pais que conseguem dar limites na vida da criança,
mas não têm carinho, são autoritários demais. Segundo tipo são aqueles pais carinhosos. São pais que são carinhosos demais, são pais velhos, né, que tiveram criança já na sua velhice, e são pais que não são pais, são avós. Aí fazem tudo aquilo que a criança quer e não dão limites na vida da criança. Hoje nós vemos isso na nossa sociedade, né? Crianças que não têm limites. Pais carinhosos demais que não têm autoridade alguma para a vida da criança. Em terceiro lugar, nós encontramos pais negligentes. São pais que não são autoridade para a vida da criança, não têm exemplo nenhum de vida, de conduta. Né? São pais totalmente desorganizados, desajustados na família. E são negligentes também em dar carinho, amor, afeto para a criança. São pais negligentes. São pais que negligentes porque tiveram a criança quando não planejaram. São pais negligentes porque não deram carinho na gestação da criança. Né? São pais que, quem sabe, não quiseram esse feto e aí não demonstram nenhum carinho, nenhuma afeição, nenhum vínculo por essa criança. Né? São pais negligentes e negligenciam a criança. Mas em quarto lugar, irmãos, há um quarto tipo que é aquele pai ideal. É o pai competente. Quem são os pais competentes? São os pais que são autoridade, que são carinhosos, que são pais que dão aquilo que uma criança necessita. Pais competentes, irmãos, numa pesquisa na Inglaterra, fizeram análise desses 4 tipos de pais. E vai dizer a pesquisa que os pais competentes, irmãos, eles legaram para a vida dos seus filhos um convívio social bom, crianças que vão bem na idade escolar, eles conseguem ter um desenvolvimento motor melhor, são crianças que conseguem ser cuidadosos com os animais domésticos, e são pais que ainda fazem dessas crianças crianças carinhosas e obedientes e subordinadas também às outras autoridades, como professores, como avós. E esses pais competentes, irmãos, eles também são aqueles que reúnem as crianças pelo menos uma vez no dia para tomar uma refeição familiar juntos. São pais competentes. E é um momento, então, de interação na família, onde os pontos de vista dos filhos e dos pais são colocados na mesa, e aonde essa conversa franca, tomando uma refeição, traz uma melhora do ponto de vista psicomotor e social para as crianças. Então, meus amados irmãos, eu não estou dizendo aqui que você é um desses pais, tá? Não quero que você veja. Eu quero que você entenda que nós devemos ser melhores pais. E isso vai ser criado desde o período da gestação. Você tem que entender isso. Você que é solteiro, você que também já teve seus filhos, para poder alertar aqueles que ainda terão filhos. Você tem que entender que esse período, que é pouco estudado, como eu disse no início, o período intraútero, ele tem reverberação para a vida adulta para todo sempre. Então eu queria convocar você a ser um pai bíblico, uma mãe bíblica, amar muito seus filhos, desde a substância informe, como nós lemos no Salmo de número 139, e também ajudando a ouvir aquela voz, bendito é o fruto do vosso ventre. É como disse Isabel para Maria, nós possamos dizer isso e ter esse cuidado todos os dias, com os nossos filhos e com os filhos que ainda virão. Que Deus nos abençoe. Amém.